Fala pessoal, meu nome é Guilherme e hoje mais um vídeo de React aqui no canal Delonga. São poucos os vídeos que eu faço nesse modelo, mas esse me forçou a fazer isso. Por quê? Porque estou mais uma vez reagindo a pessoas que estão falando impropérios sobre nosso querido Michel Foucault. E vejam, a direita já faz tempo, né? Que a direita descobriu Marx, né? E passou a demonizá-lo com toda sorte de mentiras. Acontece que, de uns tempos para cá, eu venho percebendo que a direita tem descoberto também o Michel Foucault e passado a demonizá-lo também com uma série de mentiras. Vejam que o Foucault ele foi até mencionado numa dessas correntes de fake news como uma espécie de secretário que o Flávio Dino teria escolhido para chefiar, sei lá, as políticas carcerárias ali no Ministério da Justiça e Segurança Pública, sendo que nós sabemos que o Foucault ele morreu na década de 80, né, do século passado. Portanto, ele não poderia assumir esse cargo. Bom, hoje o react é de um deputado que estava numa comissão de segurança pública da Câmara, questionando o Silvio Almeida, ministro de Direitos Humanos, questionando, sobretudo, a respeito da política de combate às drogas. Afinal de contas, para quem conhece o Silvio Almeida, sabe que ele tem uma posição contrária à política atual de combate às drogas, de guerra às drogas, que por sinal não tem, nas últimas décadas, não tem levado a grandes progressos no que diz respeito à segurança pública, tampouco à saúde pública. Então, o Silvio Almeida, ele tem uma posição contrária a isso, e esse deputado bolsonarista, que se chama Paulo Bilinski, deputado delegado Paulo Bilinski. Acho que é isso, tá? Se eu não estiver pronunciando o nome correto dele, foda-se, porque eu também não faço questão nenhuma de pronunciar o nome completo desse sujeito. Vamos ouvir o que ele falou? Quero reagir aqui com vocês a respeito do que ele falou sobre a questão da segurança pública em geral, sobre a questão antidrogas, e como uma cerejinha do bolo, ele ainda vai lá e ainda mete o Foucault no meio. E ainda faz uns comentários totalmente absurdos sobre personalidade criminosa. Acho legal a gente reagir a esse tipo de demonização que a direita tem começado a fazer em relação ao Foucault ultimamente. Então vamos lá, vamos ver o que esse deputado falou nesta comissão, dirigindo-se ao Silvio Almeida. A primeira manifestação do senhor, como o senhor mesmo deixou claro, em relação à inconstitucionalidade, né, comentando a inconstitucionalidade do artigo 28, queria deixar claro que uma opinião pessoal do... Já o primeiro comentário que eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Ele está falando do artigo 28 da Lei Antidrogas, certo? O Silvio Almeida, ele é a favor da declaração de inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Antidrogas, posto que o artigo 28 desta lei, ele criminaliza o porte de drogas para uso próprio, para uso pessoal. E nós sabemos que o uso pessoal de drogas, ele não é exatamente um crime, não é criminalizado no Brasil. Isso é um entendimento já pacífico da jurisprudência brasileira, mas esse artigo ele está, então, sofrendo um tipo de controle de constitucionalidade no Supremo para ser declarado inconstitucional. E esse deputado ele é contra isso, porque ele acha que o mero uso de drogas já deveria ser criminalizado. Tá? Então, continuemos aqui, porque as bobagens ainda virão de forma avassaladora. senhor é muito importante que seja questionado pelo público. Afinal de contas, o senhor é funcionário público, representa o governo Lula e suas ideias, seus pensamentos
a forma como o senhor se presta na vida pública e privada é que vai determinar as decisões políticas que o senhor toma no dia a dia. Então, o fato de se tratar de uma opinião pessoal não torna essa opinião irrefutável ou impossível de ser atacada ou criticada. Em relação à inconstitucionalidade do artigo 28, que o senhor mencionou, da Lei 11.343, curioso como o senhor menciona que o Supremo Tribunal Federal poderia decidir sobre a descriminalização do uso de entorpecentes no Brasil. Veja, isso é uma ofensa à separação de poderes. É uma ofensa à competência dessa casa, que já decidiu, por intermédio da Lei 11.343, que o uso de entorpecentes no Brasil deve ser criminalizado. Bom, só uma nota jurídica, a questão não é uma ofensa à separação dos poderes, uma vez que o controle de constitucionalidade ele está previsto na Constituição. Uma lei pode ser declarada inconstitucional se ela ferir a própria Constituição da República, né? Quer dizer, não é porque o parlamento não pode aprovar uma lei, por exemplo, instituindo pena de morte no Brasil. Essa lei ela vai ser declarada inconstitucional. Por quê? Porque ela está contra a própria Constituição. Isso é um mecanismo de controle de constitucionalidade que existe em tudo que é canto do mundo e esse deputado talvez não saiba disso. Essa é a posição do povo brasileiro externada pelos seus representantes. Então, qualquer espécie de crítica vinda do senhor significa, sim, uma ofensa à separação de poderes, uma ofensa à competência dessa casa e, novamente, uma tentativa ditatorial do governo Lula de tentar intervir na segurança pública, nos costumes e no que é claro. Aqui eu achei um detalhe importante, digno de nota aqui nesse nosso Reacts. Veja que ele fala assim, uma tentativa ditatorial do governo Lula. Ora, o governo Lula não está fazendo nada ditatorial. Na verdade, essa ação ela corre no Supremo, não foi nem ela data de antes do governo Lula, ok, está correndo uma ação para fazer esse controle de constitucionalidade, tudo dentro das regras, não tem nada de ditatorial, isso é uma abobrinha, isso é uma falácia, mas é curioso que ele fala assim que isso é uma afronta ao quê? À segurança pública, né? Uma tentativa do governo Lula de descriminalizar o uso de drogas seria uma afronta à segurança pública e aos costumes. Na verdade, ele faz quase uma justaposição entre segurança pública e costumes. O problema é que uma coisa não tem nada a ver com a outra, sobretudo quando se está falando da criminalização das drogas. Veja, você ser contra o uso de drogas é uma posição, e aí sim ele deveria defendê-la, esse deputado deveria defendê-la, como uma posição de costumes, mas que não necessariamente e via de regra não agrega em nada a questão da segurança pública, da diminuição da segurança pública. Ora, as pessoas continuam usando drogas, certo? As pessoas usam drogas desde que o mundo é mundo. E aí, você criminalizar o uso de drogas não impede que as pessoas continuem usando, que o tráfico continue existindo, que pessoas morram, que pessoas, enfim, sejam violentadas por conta dessa situação. E, na verdade, muitos estudos indicam o contrário. Quando você descriminaliza o uso de drogas, aí sim você consegue promover um controle um pouco maior sobre a violência, sobre a própria questão da mortalidade do uso daqueles entorpecentes, né? Vejam, o álcool, por exemplo, que é uma droga legalizada, controlada, né? Então vejam que ele quer fazer crer que essa questão da criminalização das drogas é uma questão da manutenção da criminalização das drogas é uma questão de segurança pública, mas não. Ele mesmo diz, no fim das contas, isso não passa de uma questão de
costumes. E aí, se você quiser defender isso, defenda no âmbito dos costumes, mas não venha defender no âmbito da segurança pública. Certo? Vamos continuar. Para o povo brasileiro. O povo brasileiro, o povo de bem, não quer entorpecentes em sua casa. Não quer que os seus filhos façam uso de drogas. Bom, por algum motivo aqui ele começa a fazer um sotaque meio nasalizado. O povo brasileiro não quer uso de drogas. Eu não sei por quê, ele foi mudando o tom da palavra. Não sei se ele foi se irritando ou se essa é a forma que ele fala com os seguidores deles nas redes sociais, né? Enfim, o povo brasileiro não quer uso de drogas. Ah lá, vai lá. O brasileiro de bem quer sim que as drogas sejam criminalizadas e que elas não façam parte do dia a dia das famílias, destruindo as nossas famílias. Bom, eu já disse muito aqui que o papo do brasileiro de bem, ele é um papo biopolítico mesmo, assim, é uma forma de você criar uma cisão entre seres que seriam puros, higienizados, mais limpinhos, mais organizados em sociedade, contra os brasileiros que seriam tóxicos, os brasileiros que seriam degenerados e que ali no convívio social só iriam terminar por deteriorar aquela sociedade. Então, o papo de brasileiro de bem, ele é um papo biopolítico, um papo racista mesmo, de você criar um ranking na sociedade entre quais são os brasileiros que devem ser protegidos, tutelados pelo Estado, inclusive, e quais são os brasileiros que podem ser jogados à margem, podem ser violentados e mortos pelo Estado. Então, esse papo de brasileiro de bem é um papo bem tosco do bolsonarismo, né? O senhor cita que é uma questão de saúde pública. Pois bem, senhor ministro, eu convido o senhor a visitar um espaço na cidade de São Paulo chamado Cracolândia. Na Cracolândia, o senhor vai ter a oportunidade de visualizar a destruição da saúde pública. Não existe questão de saúde pública relacionada às drogas, a não ser o fato de que as drogas destroem a saúde do brasileiro. Se hoje... Olha, pessoal, dificilmente vocês vão encontrar algum cientista, acadêmico, seja lá quem for, falando o seguinte: não, as drogas promovem o bem-estar, as drogas majoram a saúde. Isso, de fato, assim, mesmo drogas mais leves, elas, de alguma forma, promovem algum tipo de impacto na saúde das pessoas. Agora, o que esse infeliz deputado está tentando dizer é que, bom, se as drogas promovem uma deterioração na saúde, logo vamos criminalizar o uso de drogas, botar todo mundo que esteja carregando 1 grama de droga na cadeia, certo? Promover uma repressão maluca, uma guerra às drogas, porque essas drogas fazem mal para a saúde. Ora, gente, quantas coisas não fazem mal para a nossa saúde e não são legalizadas. Não são legalizadas. Veja, a questão do álcool, por exemplo. O álcool faz mal para a saúde. Quantas pessoas não sofrem, enfim, devido ao alcoolismo, por exemplo? Quantas famílias não foram destruídas e coisa e tal devido ao alcoolismo, né? O açúcar, sei lá o que mais. Então, assim, você dizer que simplesmente o fato de as drogas promoverem um impacto negativo para a saúde é motivo suficiente para você criminalizar o uso dos entorpecentes, para mim é insuficiente, certo? Não faz nenhum sentido, é redutor esse tipo de argumento. Senhor ministro, nós pudéssemos escolher ter ou não ter drogas no Brasil, pensando única e exclusivamente na questão da saúde, o senhor pode perguntar para qualquer médico, para qualquer profissional da saúde, ele diria: as drogas causam somente destruição da saúde do povo.
É o que eu acabei de falar, é lógico. E o que o médico vai falar? Vai falar? Agora, pergunta para um médico se o açúcar faz bem, o deputado. Pergunta para o médico se a cachaça faz bem para o povo. Pergunta para o médico se o sal em excesso faz bem para o povo. Então, meu Deus, a gente vai criminalizar basicamente todas as formas de vida que não sejam formas de vida fitness, sei lá, né? Da saúde física, da saúde mental, da saúde moral e da saúde espiritual. Tudo bem. Saúde física, saúde mental, aí ele entra para uma questão de saúde moral, para um moralismo barato. O que é uma saúde moral? O que são as pessoas moralmente saudáveis? Se refletir um pouco mais dentro dessa frase, você começa a beirar o fascismo. O que é uma pessoa moralmente saudável e o que seria uma pessoa moralmente doente? Né? O que seria uma pessoa espiritualmente saudável para esse deputado? Do povo brasileiro. É por isso que a legalização ou a descriminalização das drogas deve ser, sim, uma pauta dura que a direita vai defender sempre no Brasil. Defenda como uma questão de costume, não como uma questão de saúde, nem como uma questão de segurança pública. Nós não queremos drogas na nossa sociedade. A sociedade brasileira não quer drogas na sua vida. A Cracolândia. Olha, disso eu já não sou tão certo porque a sociedade brasileira votou em você, né? Então, promoveu a destruição do centro de São Paulo. E todos concordamos que não há solução a não ser uma posição de saúde pública, a internação compulsória. A verificação de que a única forma de livrar essas pessoas do vício é a utilização de drogas que são prescritas dentro de alas psiquiátricas. É a única forma de salvar a vida dessas pessoas. É isso que o senhor está discutindo. O desencarceramento, né? bom, vamos lá. Ele começou a falar então dessa proposta de internação compulsória. Veja, ele já começa a entrar aí para um campo realmente de, né, de você ferir assim simplesmente qualquer direito fundamental de uma pessoa usuária de drogas para tentar o quê? Para tentar deixar o centro de São Paulo menos deteriorado, segundo ele. Esse é um papo polêmico, há pessoas que são a favor, há pessoas que são contra a questão da internação compulsória. Eu, pessoalmente, sou contra, eu não acho que resolveria, mas, enfim, tem coisa pior vindo por aí. Isso é um tema muito caro de todos nós aqui. A maioria, policiais militares, policiais civis, federais, rodoviários federais, com experiência real. Vou usar uma palavra aqui que eu tenho certeza que todos os meus colegas conhecem. Os senhores sabem o cheiro do ladrão? Os senhores sabem o que é estar perto do criminoso, do traficante? Os senhores não estão estudando a criminalidade através de um livro. Os senhores não estão lendo Foucault. Os senhores estão pondo a mão no criminoso. Chegamos ao grande momento aqui desse react, o momento citei Foucault. E é curioso, né? Porque logo antes dele falar assim desses acadêmicos que estão mencionando Foucault aí, nós conhecemos o criminoso. O Foucault não conhece. O Foucault que passou a vida dele inteira estudando, inclusive com observação de campo, ele não conhece. Ele não conhece. Quem conhece o criminoso? Somos nós. Nós quem? O cidadão de bem. Por quê? Porque o cidadão de bem, como ele conhece o criminoso? Ele conhece o criminoso pelo cheiro, pessoal. Ele não conhece o criminoso pelo ato sequer do crime. Ele conhece pelo cheiro. Ele identifica uma personalidade criminosa pelo cheiro. É claro que esse deputado não disse isso, mas ele poderia chegar. Poderia chegar a isso. Você espreme, você chega. Como que você conhece o criminoso? Pelo cheiro, pela roupa, pela classe social,
pela cor da pele, né? Essa ideia de você identificar o criminoso por algo que seja anterior ao crime, ou algo que não esteja relacionado à prática do crime, é justamente aquilo que o Foucault se levanta contra nas suas teorias, efetivamente. Por quê? Ele fala que toda criminologia que tentou identificar a personalidade do criminoso a partir de traços congênitos, a partir de traços biológicos, a partir de traços fisiológicos, como o tamanho da cabeça, o tamanho das orelhas, foi uma criminologia que não apenas fracassou, posto que a ciência nunca conseguiu comprovar esse tipo de coisa, mas é uma criminologia que derrapou para o fascismo. Por quê? Porque, por exemplo, pense-se, por exemplo, na Alemanha do Terceiro Reich. Os judeus eram considerados criminosos natos, seres degenerados natos. Cesare Lombroso, que fazia esse estudo da personalidade criminosa, medindo o tamanho da cabeça das pessoas, chegou a conclusões completamente racistas também. Por quê? Porque ele foi estudar as prisões e percebeu que havia muitos negros nas prisões e que, portanto, os negros teriam uma propensão maior ao cometimento de crimes. Então, vejam o quanto esse papo, que nunca esse papo foi comprovado cientificamente, nunca o será, simplesmente pelo fato de que isso não existe uma cabeça criminosa, o crime é um fenômeno social, gente, sinto informar isso, o crime é um fenômeno social. O crime é um fenômeno social, está relacionado à desigualdade social, está relacionado à pobreza, está relacionado à falta de oportunidade, está relacionado a onde você cresce, onde você vive, certo? A isso está relacionado o crime, não ao cheiro de ninguém. Não ao cheiro de ninguém. Que no final das contas é o cheiro do pobre que esse tipo de gente não suporta. E isso faz a diferença. Porque nós sabemos que a mentalidade criminosa que leva ao tráfico de entorpecentes, ao uso de entorpecentes, não se esvai simplesmente pela legalização da droga. Legalizar a droga não vai permitir que esses criminosos deixem de praticar outros crimes, porque o que eles têm, na verdade, é uma personalidade voltada ao crime. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora ele lacrou, né? Ele lacrou. Ele falou o seguinte: a mentalidade que faz com que alguém venda entorpecentes. Ou seja, a pessoa nasce. Pessoal, imagina, a pessoa nasce, ela é gestada e no cérebro dela tem uma espécie de gene da venda de entorpecentes. Quer dizer, ela tem ali no seu DNA a vontade de vender entorpecentes. A mente dela o conduz à venda de entorpecentes. Não, pessoal, não tem nada a ver com o fato dela ter crescido num lugar pobre, ter crescido num lugar em que a venda de entorpecentes é disseminada, ter visto pessoas próximas, ter entrado em contato, não ter tido oportunidades na vida. Não. Tem a ver com o DNA. O DNA da pessoa. E aí, por um acaso, pessoal, a gente vê muita gente com esse DNA de vender entorpecentes que são pretos e pobres e favelados. Tá? Por um acaso, os pretos e pobres e favelados, eles não vendem entorpecentes por uma condição social vulnerável. Não, eles vendem entorpecentes porque a biologia deles pede, porque eles têm uma personalidade voltada à venda de entorpecentes. Vejam o tamanho do absurdo. Eu estou sendo irônico aqui, pessoal, porque é um absurdo, efetivamente. Efetivamente. A venda de entorpecentes, pessoal, a venda de entorpecentes, o tráfico de drogas, é um crime que tem uma finalidade pecuniária. O que eu quero dizer com isso? Uma finalidade de você ganhar dinheiro. Ou seja, é um crime que tem uma finalidade material.
material. Ele não tem ele não tem uma finalidade de vingança, ele não é um crime passional, ele não é um crime que se possa de forma alguma dizer que esteja relacionado a uma mentalidade criminosa. Não, é um crime que tem um objetivo muito claro de se conseguir dinheiro, assim como diversos outros crimes. Veja, assim como o crime, por exemplo, de você tomar joias do Estado brasileiro para o seu próprio uso pessoal, quando na verdade aquelas joias pertencem ao Estado brasileiro, né? Então, que é o que se acusa o Bolsonaro atualmente. Veja, a gente vai dizer que o Bolsonaro tem uma personalidade criminosa? Talvez até tenha, mas esse crime específico, o que ele queria, o objetivo dele era conseguir dinheiro numa sociedade em que o dinheiro move as nossas ações, move as nossas formas de vida. Portanto, essa ideia da personalidade criminosa, ela deve ser muito, 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 muito cuidadosamente trabalhada por quem trabalha no âmbito da criminologia. Porque, inicialmente, a maioria dos crimes que se cometem, elas não têm a ver com isso, com o nosso corpo, exatamente com o que o nosso corpo quer. Ela tem a ver com o que a situação nos oferece e que a situação demanda, certo? E se você parar para pensar, a maioria dos crimes, mesmo aqueles crimes que resultam em mortes, em coisas do gênero, são crimes que derivam de uma certa situação social, crimes, a questão do tráfico de drogas. O tráfico, ele leva efetivamente à violência, à morte, coisa e tal. Mas o que está por trás do tráfico? O que está por trás do tráfico? O que o traficante quer no fim das contas? Ele quer matar porque ele tem uma mentalidade. Não, ele quer dinheiro, gente. Ele quer dinheiro. E essa é a forma que ele encontrou para ganhar dinheiro. Talvez se as drogas fossem descriminalizadas, talvez seria importante justamente para que se coibisse a ação do traficante. Mas esse sujeito ele não consegue fazer esse tipo de ilação. Ele não consegue chegar a esse tipo de lógica, né? Porque para ele é isso. Os traficantes, eles são seres criminosos por natureza. Bom, gente, isso é um papo furado, isso é um papo furado. E aí você colocar o Foucault, que foi uma pessoa que efetivamente estudou, que efetivamente fez pesquisa de campo, que trabalhou com um corpus enorme para, enfim, para promover ali a sua teoria. E aí você tem, em contrapartida, essa ideia de alguém que não precisa estudar. Não precisa estudar. Por quê? Porque é capaz de identificar o criminoso nato, pelo seu cheiro. Pelo seu cheiro, né? Então é isso, é isso. Não basta mais a criminologia social, a criminologia crítica, ela não precisa mais disso. A única coisa que se precisa é de um deputado bolsonarista que tem um olfato, que tem uma intuição para identificar os criminosos. Agora, esse olfato, você pode ter certeza, pessoal, que esse olfato ele vai chegar em pretos e pobres da periferia. E dificilmente esse olfato vai chegar na cocaína que está no avião da FAB. Dificilmente, tá? Bom, é isso que eu queria dizer em relação ao nosso deputado. Infelizmente é nosso deputado, porque, enfim, virou deputado essa coisa aí. Mas a gente deve ficar atento porque os bolsonaristas descobriram Foucault e estão tentando refutar o Foucault com os argumentos mais mesquinhos, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado aqui desse react. Nos vemos no próximo vídeo aqui no Delongas.